Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso querido Jesus seja com cada um de nós nesta noite, amém? Amém. Nós louvamos ao Senhor por estarmos aqui. Faz 15 dias, parece que tem muito tempo, que eu não participo do culto de louvor. Semana passada nós estávamos em uma outra missão ministerial e para alguns que eu não vi aqui de manhã, eu repito que já estavam com saudades desse momento de louvor, de ajuntamento, de reunião, de um culto solene a Deus. E nesse momento eu gostaria de convidar a toda a igreja a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que é um versículo muito conhecido. Conforme você for achando na sua Bíblia, ou você pode acompanhar pela projeção, eu peço que, por favor,
diante de Deus para receber do Senhor a orientação sublime. Pai amado e querido, nós te louvamos. Nós estamos aqui, Senhor, como os teus filhos. Nós estamos aqui como teu povo. Estamos aqui para fazer a tua vontade, cumprir o teu querer em nossas vidas. Então sonda os nossos corações, nos quebranta de uma forma, ó Pai, que venhamos sair daqui inundados pelo poder que há no teu Espírito Santo. Que possamos ser canais de bênção, Senhor. Que possamos lembrar mais uma vez que nós temos uma missão a cumprir como igreja, como discípulos teus. Em nome de Jesus, nós proclamamos neste lugar: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para cumprir o teu chamado, porque o Senhor tem nos dado dons e talentos, e não queremos enterrar nenhum dom e nenhum talento. Queremos usar para a glória do Senhor, para que o Senhor seja manifestado em nossas vidas, para que possamos ser testemunhas do Senhor em nosso trabalho, no nosso lar, com os nossos amigos, onde quer que estejamos, Senhor. Que possamos ser a extensão do teu amor, e que as pessoas possam olhar para nós e falar: eu vejo algo em ti, e você falar que esse algo é Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, nos conduz neste culto, nos conduz, ó Pai, para que tudo que venha a ser feito aqui venha a ser entregue diante do teu altar, e que o Senhor possa receber como um cheiro suave diante das tuas narinas, assim como o incenso subia como oferta a ti. Queremos entregar nossas vidas diante do teu altar, Senhor. Que seja uma noite transformadora, que seja uma noite de fortalecer a nossa fé, que seja uma noite de sairmos daqui com ânimo, com alegria no coração e com coragem, Senhor, para continuar caminhando frente aos desafios que nós, enquanto cristãos, temos. Nós nos rendemos diante de Ti nesse momento para Te adorar, Senhor. Em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Cante a Deus. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração,
Nesse espírito de adoração, gostaria de chamar aqui à frente o nosso promotor de missões, Lúcio. Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do Cristo Jesus seja com cada um de nós, amém? Mais uma noite de campanha nossas juntas de missões nacionais. Já estamos aí
no finalzinho da nossa campanha, mas o trabalho ele não para. Ele continua a cada dia. A nossa missão, ela segue do nascer do sol, fundar da noite, dia após dia. Necessitamos falar sobre missões. E falar sobre missões é também reconhecer a realidade do Evangelho. Como diz o título da nossa campanha, lá em Josué, capítulo 13, versículo 1, e ainda há muitíssima terra para conquistar. E nisso precisamos atribuir ao nosso contexto também. A gente sabe que todo o Brasil a gente precisa alcançar muitas regiões, muitas cidades, muitos estados, mas em Santa Teresinha precisamos também ter esse olhar que temos ainda muita terra a ser conquistada, muitas pessoas a serem alcançadas. E reconhecendo isso, a gente precisa assumir a nossa realidade do Evangelho, assumir sobre nós o compromisso que a gente tem, que a gente crê, a gente que se diz cristão, a gente que se diz seguidores da palavra do Senhor. Precisamos reconhecer a necessidade de pegarmos a palavra do Senhor em todo o tempo. E nisso, a gente olha assim, ainda há muitíssima terra para conquistar. A gente pode trocar e colocar, ainda há muitíssimas pessoas, muitíssimos povos a serem conquistados. Quem é que precisa ser conquistado? Aquele irmão que se encontra deitado, jogado nas ruas, em condições sob condições de efeitos de álcool, de drogas. Quem precisa ser conquistado? Aquela pessoa que é desprezada pela sociedade, que é ridicularizada. Quem é que precisa ser conquistado? As pessoas que se encontram na condição da ralé mesmo da sociedade, as pessoas ocultas, invisíveis, as pessoas em condição sob moradia em condição nenhuma de vida, sob desigualdade social. Precisamos pregar o Evangelho para esse povo. Precisamos pregar o Evangelho para todos os povos, todas as pessoas que estão ao nosso alcance. E nisso é assumir nosso papel de missão. É importante a gente falar aqui, trazer a missão, aplicar o vídeo, ver a realidade dos nossos estados, dos nossos municípios de todo o Brasil, mas também precisamos ter um olhar para dentro de si. Qual o papel que a gente tem cumprido diante dessa missão? O que a gente tem contribuído para complementar a missão de Cristo? O que a gente tem contribuído para fazer, realizar, para pregar o Evangelho de outras pessoas? A gente precisa assumir, vestir a camisa do time de Cristo e servir o Evangelho com amor, dedicação e toda a força que o Espírito Santo de Deus nos concede. Porque Jesus Cristo morreu para que façamos isso. Jesus Cristo morreu para que façamos isso em todo o tempo. E é com a parte através disso que eu gostaria de compartilhar a experiência que eu tive na quarta-feira lá em Cruz das Almas. Ele pode compartilhar, por gentileza. E foi uma experiência muito rica para mim. Na quarta-feira pela manhã, estive lá em Cruz das Almas, servindo na carreira missionária. Para quem não conhece, eu queria só começar a foto da carreira, por gentileza. Pronto. Para quem não sabe, aqui está a nossa carreira missionária, uma ação da nossa Junta de Missões Nacionais, que está a serviço de todos nós batistas brasileiros. Temos 3 carreiras atualmente, que foi aí a base de fé mesmo, das nossas contribuições, das nossas ofertas, e ela esteve lá em Cruz das Almas. E disponibilizamos serviços odontológicos, massagens, nutricionistas, acesso a serviços de psicologia, consultas com enfermeiro também, uma consulta multidisciplinar. E nisso fiquei carregando no meu peito assim, a importância de a gente contribuir com nossos 12 talentos para o reino de Deus. Na verdade, o que é que a gente tem para dar para o reino de Deus? Porque tudo que a gente tem, tudo que a gente sabe é dele. Se graças a Deus eu tenho curso de psicologia, é o Senhor que me deu discernimento, me deu sabedoria para reproduzir isso, para servir isso para as pessoas. E eu fiquei nisso muito emaranhado no meu peito. A gente, quanto igreja do Senhor, aqui em Primeira Igreja Batista Santa Teresinha, precisamos contribuir com nossos 12 talentos a serviço do povo também, porque tudo isso foi o Senhor que nos deu, foi o Senhor que nos concedeu. A gente deve servir isso para a honra e glória do Senhor. E para que outras pessoas olhem assim, poxa, eu fui atendido por aquela pessoa, eu não vi ela, Jesus Cristo, através dela. Em tudo que a gente fazer,
Cristo venha testemunhar o Cristo Jesus na nossa situação. Foi uma experiência muito edificante. Aqui da equipe dos dentistas, boa parte deles eram estudantes também do fase final de curso. Acho que algum deles são alunos de estudantes, inclusive. Estava conversando. E aqui temos também outro setor, que não tem, a imagem não mostra, infelizmente, mas na quadra municipal estava fazendo serviço de massagem, de nutrição, de enfermagens também. Então foi um dia maravilhoso, um dia de serviço, onde aqueles que tiveram oportunidade de contribuir também, indo com uma experiência dessa, aproveite. Foi uma experiência muito rica. Tanto pessoal também, que eu tinha mesmo desejo, grande sonho em contribuir com aquilo que eu aprendi na universidade para a vida de Deus. E que seja a primeira oportunidade de muitos para a honra e glória do Senhor. Amém. E para finalizar, que vai estar, tem mais uma. Isso. Pode ir. Só o azul. Cortou aqui, mas está cortada. Está cortado. Mas essa foto que estava lá na carreira me chama muita atenção. E a gente precisa, deixa eu ver se é possível olhar aqui para ele. Eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Que a gente venha proclamar esse Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo está estampado na nossa camisa. Mas que além disso, venha estar estampado no nosso coração. Que venha estar estampado em nossa mente. Que venha estar estampado no nosso corpo. Aonde quer que seja. Que as pessoas possam ver Jesus Cristo através da vida de você e serem alcançadas através da sua vida. E que por fé você venha ser um canal de bênção. Aonde quer que seja. Aonde quer que esteja. Você venha ser um canal, extensão ao reino de Deus aqui na terra. Amém? Nesse momento vamos orar por nossa campanha, pela finalização. Alguns irmãos perguntaram durante a semana sobre o nosso cofrinho. Aqueles que já tiverem concluído, completado, podem estar entregando a mim, ou então, tem contato comigo, posso estar designando para uma pessoa que está recebendo por gentileza, tá certo? Então vamos juntos contribuir de qualquer forma, qualquer que seja a forma, seja orando, seja abençoando, ofertando, seja indo também ao campo, que a gente venha estar sempre contribuindo para o reino dos céus. Vamos se colocar de pé nesse momento, orando pela finalização da nossa campanha. E Jesus Cristo ele transforma os irmãos. Quem crê aqui nessa noite? Amém. Esse Jesus Cristo que transformou a minha vida, transformou a sua vida e ainda quer transformar muitas vidas aqui no nosso Brasil, principalmente Santa Teresinha. Que a gente venha ser um canal de bênção para essas pessoas. Amém? Oremos todos. Pai amado, Pai querido, Senhor, para ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Pai, nós agradecemos por até que o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos ajudado nessa missão. Que o Senhor nos ajude a completar essa missão, Jesus. Seja contribuindo, seja orando, seja indo ao campo,
dá-nos a sua sabedoria. Senhor, eu quero neste momento entregar em tuas mãos a vida dos teus filhos e das filhas que estão aqui na tua casa de oração, Deus. Saíram dos seus lares, ó Pai, e vieram louvar o teu nome. Senhor, continua abençoando, derramando da tua graça, da tua proteção, do teu amor e do teu cuidado sobre a vida de cada um de nós. Te agradeço também, ó Deus, porque o Senhor até aqui tem nos sustentado. Quero entregar em tuas mãos a vida de teus filhos que têm contribuído para o crescimento da tua obra aqui na terra. Pai, continua abençoando cada um deles, continua derramando da tua graça sobre a vida deles, sobre o lar, sobre a família, sobre os seus negócios. Pai, se porventura tem algum irmão ou irmã que tem passado por momentos difíceis, por dificuldades, ó Pai, por falta de emprego, Senhor, abençoa, Deus, abre portas, ó Pai, para que essa família também possa ser abençoada e abençoar também. Obrigada por tudo. Que a tua palavra fale em nossos corações, ó Deus, que possamos sair daqui hoje transformados pela tua palavra. Continua conosco, nos dá uma semana embaixo da tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Está com o pastor André. Amados irmãos, amada igreja, que a graça e a paz seja com cada um de nós. Amém. Nós estamos aí finalizando o mês de setembro. Estamos aí com outubro às portas. E quando falamos de outubro, nos vem à tona duas festividades da igreja, que é o aniversário do ciclo de oração da MCM e também o nosso aniversário. Então, quero convidar, convocar cada irmão, cada irmã, se o Senhor se permitir, próximo domingo, nós iremos iniciar o mês em consagração. Eu quero convocar você, sua casa, então se organiza, domingo pela manhã, por volta aí de 7h30, a gente se encontra aqui para orar, partilhar a palavra. E quem sabe até a gente se organiza e faz o junto as xícaras em seguida, já comungamos assim, iniciando a escola bíblica. Então fica aí o desafio, próxima semana, próximo domingo, pela manhã, às 7h30 da manhã, a gente se encontra aqui na igreja para juntos orarmos. E pensando em oração, a gente precisa entender que nós vivemos um sério e bem ácido, uma ácida realidade. A roupagem de um soldado que está em guerra. O soldado que está em guerra, ele precisa manusear a palavra de Deus, a espada, precisa ter o capacete da salvação, a certeza de que é salvo, precisa estar calçado os pés com a pregação do Evangelho. Então precisa ser um missionário aonde quer que estiver. Então assim, a igreja ela precisa ir para esse lugar. Não é lugar de embate pessoal, não é lugar para embate ideológico, mas ela precisa ir para esse lugar de militância. Pois vai ler os evangelhos, quando nós lemos os evangelhos, não foram poucas as vezes, embora o Cristo teve embate com a estrutura religiosa, não foram poucas as vezes que ele precisou expulsar demônios. Ele precisou dar ordem a entidades que estavam atuando sobre a natureza. Então, assim, a gente precisa se empunhar desta verdade.
e a ocupar o nosso lugar de cristão. Com oração, não só oração, leitura e pregação da palavra, pois esse sim é o nosso lugar. Então eu quero iniciar esse momento, finalizando o mês de setembro aí, vamos iniciar aí o mês de outubro, a igreja convocada para o domingo. Nós temos aqui a consagração e você, meu irmão, faça o seu dever de casa, faça em sua casa, momento de oração, momento de leitura da palavra, que você, enquanto soldado do Senhor, possa estar sempre municiado, munido de autoridade do Senhor, revestido de poder para pelejar estas lutas que precisam ser, sim, pelejadas. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude nesta nossa jornada. Dado esses avisos, eu quero convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versos 27 em diante. Evangelho segundo escreveu João. Você que está em casa também, sinta-se à vontade de abrir a sua Bíblia e conosco fazer a leitura do texto sagrado. Capítulo 4, versos 27 em diante. O texto diz o seguinte: naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhe disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Oh Deus, obrigado por tua palavra. Que o teu Espírito nos ajude a colocá-la na prática em nossas vidas e aplicar a cada dia. Amém. O tema da nossa reflexão de hoje é erga os olhos e veja. Por que erga os olhos e veja? Porque não poucas as vezes os nossos olhos estão em lugares errados. Não poucas as vezes nós focamos aonde não precisa de tanto foco nosso. Às vezes, pelo fato de
focar na coisa errada, nós não vemos Deus agindo de outra forma. Atenção aqui comigo. Quando nós focamos em algo, o que acontece? Senhor, eles falar com vocês, não, vamos, observem, pessoal, aqui esse arranjo de flores. O foco de vocês estará fitado aqui. E pode ser necessário que, de fato, foquemos aqui. A questão de quando a gente foca aqui, todo o restante perde a nossa atenção. O problema é quando a gente olha para a coisa errada, foca em algo que não precisa do nosso foco, nós empreendemos ali uma energia. Nós passamos a olhar naquela direção. O nosso cérebro vai processar aquilo que os nossos olhos captaram, aquilo que os nossos ouvidos ouviram. E haverá uma complexa relação química dentro da gente. Porque a depender da luz que estiver sobre a coisa, eu estarei vendo de uma forma, de outra forma. Eu estou vendo vocês, cada um com as suas cores coloridas, aí como estão vestindo, mas se tivéssemos por sinal o exemplo, luzes azuis, o meu ver, o meu enxergar estaria afetado por essas luzes azuis. E quando eu chamo essa atenção, eu chamo atenção para a nossa caminhada, em que nós estamos focando, fitando os nossos olhos. Por que eu chamo essa atenção? Porque o texto aqui vai fazer uma sinalização com os discípulos de Jesus Cristo. Não há nada de errado com a samaritana, não há nada de errado com Cristo, não há nada de errado com as pessoas que estão chegando ali. O que há de errado é com os discípulos de Jesus Cristo. Lindo. Porque o João poderia poupar esta narrativa, mostrando quão assertivo foram os discípulos e vivenciaram aquele milagre ali. Mas na verdade o João, ele é categórico de falar, de escrever até o que eles estavam conversando, o segredo dentre eles. A Misná, que é a Torá oral, hoje já é compilada, já é escrita. Ela traz a tradição oral dos judeus. Dizia que um rabino deveria evitar, de modo bem grifado, conversar muito com mulher. Imagina por quê, né? A tradição, a época, a cultura, a época, falamos de uma sociedade patriarcal, machista. Mulher não tem direitos na sociedade, muito mais deveres. Então, o rabino, ele era advertido pela Misná de evitar conversar muito. E aí, o que acontece nesse contexto aqui? Eles estão caminhando, e o Cristo está passando por cidades próximas de Samaria, indo para Galileia, passando por cidades próximas de Samaria. É horário de meio-dia, estão com fome. Jesus, tu fica aí que nós vamos na cidade providenciar o alimento. Beleza. O Cristo está ali sentado junto ao poço, e chega aquela mulher para tirar água do poço. E vocês conhecem o diálogo de Jesus com aquela mulher. É nesse contexto, embora nós lemos o diálogo em poucos versículos, ainda no capítulo 4, fato é que deu tempo os discípulos irem na cidade providenciar o alimento, e quando eles encontram, está Jesus lá sozinho, conversando com a mulher. E é por isso que o verso 27 vai trazer a preocupação deles.
Olha o verso 27. Eles voltaram, encontraram, conversando e ficaram surpresos. Mas Jesus não podia evitar os falatórios. Se alguém passa aqui, vê ele conversando com essa mulher, logo com aquela mulher, que veio agora sozinha buscar água. Provavelmente não é uma mulher das melhores reputações. Não é comum mulher vir sozinha buscar água. Então, na cabeça dele se constrói uma multidão de pensamentos. O que ele quer saber? Acho que João poderia poupar desses comentários, porque eles pensaram isso. Mas faz questão de dizer, não, nós, às vezes, focamos aonde não deveríamos focar e perdemos de ver Deus agindo em nossa história. Todas as vezes que focamos em coisas erradas, Deus está fazendo um bocado de coisa e a gente não está vendo. É assim. Quando a gente está na travessia do deserto, olha para um lado, vê montanhas, olha para o outro, montanhas, olha. Então assim, olha para frente. Faltou olhar para o alto, né? Então quando a gente foca nas coisas erradas, nós vemos o que é problemas. Nós vemos o que é aquilo que nos angustia. Moisés, tu nos tirou de lá para morrer aqui no deserto, pisoteado pelos carros de Faraó. Tu não tem mais o que fazer, não, Moisés? É Jesus lá com a mulher, disse, mas não é possível, a gente vai ali. E Jesus está ali, logo agora, uma hora dessa, se passa alguém aqui, ele é rabino, está indo para Galileia, para reconstruir o nome dele lá e tal. E são preocupados com a reputação de Jesus Cristo. São preocupados com o que vão falar, com o que vão dizer. E mais, está tudo acontecendo, né? Tem toda aquela conversa de Jesus com a mulher. Eles chegam, a arte de não falar aquilo que está pensando. Eles falam, eles não vão contrariar Jesus, não. Olha para o verso 31. Quando a mulher foi, verso 31, ele vai dizer, eles insistiam com Jesus, dizendo, mestre, come alguma coisa? O coração estava dizendo outra coisa. Mestre, o senhor poderia ser mais prudente. O senhor poderia evitar. Mas, bom, aí foco na coisa errada, fala também distorcida. Está acontecendo ali um milagre. E qual que é o milagre? Salvação de vidas. Os samaritanos, eles viviam uma querela histórica, 722 a.C., após a divisão dos reinos, reino do norte e reino do sul. A história vai dizer que os assírios, eles tomam, eles ocupam Israel. A elite é levada, e os que ali ficam, eles são colonizados por habitantes de outros lugares. E desde então, eles começam a adotar outras leituras da Torá e outras práticas, tanto é que alguns deles acreditam que o lugar de adoração não era lá no templo, mas sim no Monte de Gerizim. Monte de Gerizim. Então, eles vivem essa demanda, essa querela teológica, imagina, 8 séculos antes do Cristo. E aí, está isso sendo resolvido ali. E o discípulo, Senhor, come alguma coisa? Verso 33. Quando Cristo diz, tem algo para comer que vocês não conhecem, o verso 33 vai dizer, será que alguém trouxe alguma coisa para eles?
tudo acontecendo. Esse é o risco da gente estar com foco, com o nosso olhar em demandas que não está ali sendo a direção de Deus. Quando a gente olha para as coisas erradas, nós não vemos Deus fazer os milagres, Deus agindo na história. A gente vai até se preocupar, mas se preocupar com coisas que não precisam de preocupação nossa. Nós iremos até agir, mas agir com ações que não irão resolver. Nós iremos até tentar ajudar, mas a nossa ajuda não surtirá muito efeito, porque o nosso foco está no lugar errado. E aí, o primeiro ponto que a gente tira de lição é: enquanto discípulos, nós temos essa facilidade, porque nós somos humanos. Venhamos e convenhamos. Eu lembro que eu não conhecia Gemima, conheci, foi minha aluna da escola bíblica. Passou um tempo, comprei uma casa. Vocês acreditam? A casa do lado da casa de Gemima, onde Gemima morava. Voltei para Santo Antônio de Jesus, mas nunca tive. Tem coisas que estão assim patentes, estão mal dos nossos olhos assim, e nós não estamos enxergando. Só depois, 8 anos depois, veio, a ficha caiu. Eu digo, mas rapaz, como é que pode? Já conhecia há tanto tempo. A casa que eu comprei foi do lado da casa dela. E nunca que veio um olhar diferente, porque às vezes somos nós na nossa história. Deus está fazendo, querendo nos mostrar algo, e a gente está olhando outras coisas. Não, vou voltar para o interior, eu vou fazer isso e aquilo, e pensar, não, calma. Daí a necessidade de dizer: Deus, quais são os teus planos e projetos para a minha vida? O que o Senhor quer me mostrar hoje? Às vezes é alguém que te mandou uma mensagem. Às vezes é uma amizade que começa a se restabelecer com você. E nós não percebemos que Deus está ali abrindo uma oportunidade para você partilhar do Cristo com aquela pessoa. Deus quer nos abençoar e nos usar. Mas o fato de às vezes nosso olhar, nosso focar está em outro horizonte, a gente não vê o que Ele quer nos mostrar. Eu amo Cristo, porque independente da gente estar com o foco, às vezes distraído, se preocupando com o que Ele não precisa de tanta preocupação nossa, o que Ele tenta fazer, Ele faz. O que Deus tem para cumprir em nossas vidas, Ele vai cumprir. Mesmo que passe 8 anos, que passe um tempo, que passe a gente às vezes se machuque. Olha, que a gente percebe nesse texto. E a gente precisa só ter um cuidado. Eu não posso estar distraído. Eu, quando saio de casa, eu preciso sair em missão. Quando eu falei com os irmãos mais cedo, a gente vive uma militância no âmbito espiritual. Para quê? Para que eu não foque nos problemas carnais. Eu não empreenda uma luta contra uma pessoa, contra alguém, enquanto na verdade eu preciso lutar contra o meu adversário. Olha, caminhando. Esse é o povo do Cristo tentando me mostrar o foco e direção da caminhada. Outra lição que a gente traz desse texto é desse alimento. Os discípulos vão para outra cidade procurar alimento. E quando chegam cá, no desejo de satisfazer a fome de Jesus Cristo, dizem: mestre, come, por favor, coma. A gente correu aí as ruas, achou a padaria aberta, comprou pão, colocou salsicha dentro e tal. Fala nisso, e parabéns aos homens pela empreitada de ontem. Não rege, postou ao vivo, né? Bênção, foi bênção. Deus continue abençoando a união masculina e tem muito para ser feito ainda.
chegou aquele alimento, Senhor. E o Cristo disse: rapaz, ele estou satisfeito. Mas como assim? Aí eles pensam consigo, né? Será que alguém trouxe comida para Jesus enquanto nós tínhamos saído? Olha o verso 33, né? Será que alguém lhe trouxe comida? Aí Jesus responde: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Por mais que nós precisemos labutar, trabalhar pelo pão que perece, queridos, na verdade, nós precisamos ser satisfeitos, saciados, alimentados com a vontade de Deus. Por mais que tenhamos que pagar as contas, por mais que tenhamos que bater o cartão, por mais que a gente precise estudar, fazer graduação, mestrado e ter os cuidados da vida, a nossa realização não pode estar nessas coisas. Se a minha realização for quando comprar um carro, ou quando casar, ou quando ter uma casa, eu vou estar satisfeito igualzinho as pessoas lá fora. E na verdade, aquele que faz a vontade de Deus precisa encontrar na vontade de Deus a satisfação, o estar satisfeito na sua caminhada. Não quer dizer com isso que agora, porque eu vivo a vontade de Deus, eu não vou mais fazer nada na minha vida. Não. Trabalhe, milite, faça suas tendas. Mas entenda que o Senhor tem uma missão, um propósito para você. E a minha missão, eu não acredito que Deus me trouxe a existência para apenas ser um empregado público federal. Eu não acredito nisso. É muito pequeno. Acreditar que o propósito da minha vida foi casar e ter elétrico. Não, é muito pequeno isso, é muito mesquinho, gente. Deus nos trazer a existência, nós que não existíamos, apenas para isso, não. Para conquistar um bem, para ter uma casa, não, é muito mais do que isso. É por isso que o texto vai dizer: aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, não desceram ao nosso coração, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Entende isso? O que Deus tem preparado para você, meu irmão, minha irmã, é para além daquilo que te oferece, daquilo que você consegue alcançar com as suas forças. Mas uma pergunta: qual tem sido o seu alimento dia a dia? De que você tem de fato se alimentado diariamente? Qual que tem sido o seu alimento diário? Diariamente você está satisfeito com o quê? Eu lembro em casa do devocional Manancial Diário. E utilizei por algum tempo. Era tão gostoso a leitura dele. A ideia de que diariamente eu me satisfaço, eu me alimento com a palavra de Deus. E essa palavra de Deus me nutre. O problema é quando a gente começa a se alimentar e se satisfazer com aquilo que de novo vai causar fome. É o mesmo que está com os olhos nos lugares errados. Às vezes Deus te coloca, te planta no lugar certo, te coloca no lugar certo, mas o olhar está fora. As oportunidades vão passar. E na verdade Deus te chamou a vinda do seu filho e morte ali na cruz do Calvário. Foi para que a nossa vida fosse uma vida com propósito. Deus ele te criou com um propósito. E o propósito de Deus para a tua vida é para além das realizações humanas, pessoais, das realizações e conquistas financeiras ou acadêmicas. A vida que é vertida ali na cruz do Calvário, que nos alcança, é para que a partir de mim, a partir de você, outras pessoas sejam alcançadas.
enquanto os discípulos viam ali uma barreira cultural, enquanto os discípulos viam ali uma barreira teológica, o Cristo viu uma oportunidade de redenção de uma história. Os samaritanos viviam um estigma, não se lidavam com os judeus. Era uma mulher, aí chega o Cristo quebrando os paradigmas. Chega o Cristo não se importando com o que as pessoas irão se preocupar, vivendo o propósito dele, ali naquela hora. Deus me trouxe a esse poço, meio-dia. Não tem ninguém aqui. E agora vem essa mulher, tem um propósito de Deus na vida dessa mulher. No seu trabalho, queridos, Deus tem um propósito para as pessoas que estão ali a partir de você. A sua família, Deus tem um propósito para a sua família a partir de você. Os seus amigos, os seus colegas, Deus tem um plano para a vida deles, mas esse plano é a partir de você. A questão é, estamos sensíveis a isso? O nosso olhar está ajustado. O nosso alimento tem que ser e fazer a vontade de Deus. Isso fará toda a diferença. Os discípulos chegam e o Senhor interpela, verso 34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Mas a gente se alegra com as conquistas pessoais, as realizações. Queridos, nada se compara quando a gente vive o plano e projeto de Deus para as nossas vidas. Nada se compara. É diferente. A realização é outra. Naquela noite das minhas férias, que eu estava lá com homens em recuperação, cozinhando com eles o feijão, num fogão a lenha. Digo, Deus me colocou aqui com um propósito. E conversando com eles e ministrando sobre a vida deles. Deus me levou àquele lugar com um propósito. Eu não posso viver um dia após o outro, sem entender isso. Entende? Você mesmo, ajusta a visão, ajusta o olhar, ajusta o teu olhar. Olha para o que merece a tua visão, olha para o que Deus tem preparado para você, para os desafios que estão à sua frente. Não são fáceis. Confesso, não são fáceis. Fazer uma ruptura histórica naquele dia não era plano dos discípulos, mas nós precisamos muitas das vezes quebrar alguns paradigmas para que o plano de Deus aconteça na vida das pessoas. Entende? A gente precisa ver além do óbvio. E às vezes a oração que o Eliseu fez para o Geazi precisa ser feita para a gente. Eu preciso dizer, Deus, abre os meus olhos para que eu possa enxergar o que Tu queres da minha vida. Porque Geazi só via, nós estamos cercados pelo exército, vão matar a gente, profeta. Só via os problemas. E após a oração, agora estou enxergando. E às vezes nós precisamos fazer essa oração. Senhor, abre os meus olhos, eu preciso ver o que Tu queres da minha vida, os Teus planos e projetos para a minha vida. Vamos à frente, o horário avança. E o que nos chama a atenção, nesta noite, com esta palavra, é da urgência. A ideia é que não há muito tempo, uma certa feita lá no seminário, fundo de casa nasceu um pé de banana, né? Bandeira, e saiu um cacho, e a gente ficava, não, está verde ainda, deixa um pouquinho mais, deixa amadurecer, deixa um pouquinho mais, está meio verde ainda, só que nós só estamos só olhando por baixo, por cima estava maduro. Aí quando a gente pensou em cortar, todas as bananas de cima já estavam ruídas, comidas. Os pássaros, os micos tinham já.
Se a gente espera um pouquinho mais um pouquinho, deixa para amanhã, deixa para depois, é o que eu Cristo chama atenção aqui. Olha, vocês sabem, não sabem quando é que é época de colheita? Devem saber. O produtor, quando planta lá uma manaíba, olha, daqui a um ano a gente colhe ela. O milho, olha, a época de plantar o milho é o mês tal, e mês tal a gente colhe. Porque se nós não nos atentarmos, o que acontece? Perde. Ou não? Perde. Eu falo por experiência própria. Quando a gente viu, não, deixa aí agora, né? Já que eles começaram a comer, deixa aí agora. Só que no âmbito de vidas, tem situações que não podem deixar para amanhã, para depois. A gente não sabe quando nós iremos ou quando quem está ao nosso lado virá. O fato é, nós temos uma oportunidade, aproveite a oportunidade. Não deixe passar. Às vezes é uma conversa ocasional, é nessa conversa que Deus tem um plano para ser revelado àquela pessoa. Há um momento que vem o desejo de orar por alguém, é de ajoelhar e de orar por aquela pessoa, porque naquele momento Deus está entrando com providência e dando um livramento à pessoa. É dessa sensibilidade. O Senhor, na conversa com seus discípulos, mas vocês não sabem que daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, irmãos e irmãs, abram os olhos. Abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Isso é muito forte. É muito forte porque fala da nossa responsabilidade. Esse texto, o Cristo chega e faz uma referência. Se você for no capítulo 3, verso 23, você vai ver que João Batista estava batizando em Enom, perto de Salim. Enom, que fica perto de Salim, fica perto de Siquém, que é região da Samaria. Alguém já havia vindo antes, pregou, fez a parte deles. Chega Jesus Cristo ali, suscitando aquela conversa. No outro aspecto também, quando os discípulos vão lá, o Cristo está ali plantando. E um detalhe, a mulher está fazendo o papel do discípulo de Jesus Cristo. Porque enquanto eles estavam preocupados com o alimento, estavam preocupados com o que as pessoas iam dizer, com o que a Misná estava preconizando dar o Rabi, a mulher estava indo na cidade pregar Jesus Cristo, falar de Jesus. Entende? É o plano de Deus, é o projeto de Deus. E faça o que tem que ser feito. Se o Cristo se omite por causa da tradição de não conversar com aquela mulher, aquela população não iria ser alcançada. Aquela mulher, ela não iria exercer o seu ofício de missionária. O texto vai dizer que ela foi lá e quando ela volta com uma multidão. Aí você olha, aquele que colhe já recebe o seu salário, e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. É detalhe. Tempos depois, Atos, capítulo 8, verso 5. Você vai ver quem lá? Filipe, Pedro e João em Samaria, pregando e colhendo vidas para a glória de Deus. Não subestime a sua capacidade, o que Deus tem confiado a você. João Batista plantou e não colheu.
Jesus naquele momento estava plantando ali e não colheria ele mesmo o que os apóstolos colheram lá em Atos. Sabe, veio ao coração, veio à sua mente, iniciou um relacionamento, não perca a oportunidade. Abra os seus olhos e veja, os campos estão prontos. A cidade, ela está pronta, ela está preparada, ela está ansiando. Sabe por quê dos ataques do adversário? É porque são tentativas de frustrar essa marcha, esse plantio e colheita da igreja. Sabe, mas ele é derrotado. Ele foi derrotado lá na cruz. As portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor. As dificuldades são grandes, mas o nosso Senhor é muito maior. Sabe? Às vezes está doído, o que Deus tem para fazer por meio da sua vida é muito maior e nós não imaginamos. É por isso que nós precisamos nos apoiar nessa oração. Abra os olhos e vejam, os campos estão prontos. Há uma urgência. O dia é hoje, a hora é agora, não dá para esperar mais. Eu quero nesse momento orar com você. Eu quero te convidar a estar em pé. Queria que você fechasse seus olhos por um minutinho. E nesse fechar os olhos, o que é que veio à sua mente e coração? Quem foi que veio à sua mente? Quando você fecha os seus olhos aí agora, quem foi que veio na sua mente? Não veio ninguém, pastor. Diga, Senhor, mostra-me alguém. Abre os seus olhos, olhe para cá. Os campos estão prontos. É ir em direção a essa pessoa. É dizer, Deus, eis-me aqui. Cantamos nessa noite, né? Então, use-me. É como um farol que está aceso, como uma ponte sobre as águas, como um abismo, uma ponte sobre um abismo, um abrigo no deserto, como uma flecha que acerta o alvo. A minha vida precisa ser essa vida com propósito. Eu não posso estar no deserto e não ser esse abrigo para quem está sedento, para quem está lá causticante. Eu não posso ser uma flecha e me permitir acertar alvos errados. Eu não posso ser ponte que liga lugar nenhum para lugar nenhum, não. Eu preciso ser uma ponte que liga as pessoas perdidas a Jesus Cristo, o Redentor. Onde é que estão seus olhos? Nessa noite o Senhor diz, abram eles, vejam, é essa pessoa que eu ponho à tua frente. É com ele que você vai começar a semana. É com ele que você vai começar a semana. E a sua oração será essa: Senhor, usa-me. Eu não quero viver a vida ao erro, não. Eu quero viver essa vida com propósitos. Eu estava até aqui, Senhor, com os discípulos, olhando para o lado errado, achando que o Senhor estava com fome. Eu até dei um jeitinho aqui, fiz uma farofa, mas agora entendi que a tua comida e a minha comida é fazer a vontade do Pai que nos enviou. O Senhor te enviou. Vamos orar? Deus, Tu és maravilhoso. Porque mesmo às vezes tendo os nossos olhos em lugares errados, gastando energia com coisa que não vai trazer resultado nenhum, mesmo intrigado com coisas que não agregam em nada a caminhada que o Senhor tem conosco, o Senhor nos ama, nos trouxe aqui nessa noite, meus irmãos que estão em suas casas conectados também, Ele nos fez refletir sobre aonde tem estado o nosso olhar, onde tem estado o nosso foco.
E às vezes, pelo fato de estar com foco nos lugares errados, Senhor, muito do que o Senhor tem feito a gente não tem visto. E nessa noite o Senhor nos ajuda. Ajuda cada um de nós a ter os olhos no teu agir na história. E que desta forma a nossa mente, o nosso coração possam descansar em Ti. Que a nossa boca possa ter palavra do Senhor, palavra de bênção, que possamos perceber, meu Deus, vidas sendo tocadas, que possamos ser esses agentes de transformação, que possamos entender também, Pai, que na verdade, no fundo, o nosso alimento deve ser sempre a vontade do Senhor. Então fica conosco, dá-nos uma semana de decolar voos, nos faz alçar voos altos, que tenhamos olhar como um olhar de águia, que possamos romper as nuvens escuras, densas, as tempestades, e ver o sol brilhando acima delas. Possamos ver o Senhor nos direcionar, nos dá oportunidade para essa pessoa que veio no nosso coração e nossa mente, nos dê as palavras corretas, Deus, que paradigmas e preconceitos, que estruturas sejam postas ao chão e que a tua vontade aconteça, de modo que vidas sejam tocadas e transformadas a partir da tua ação em nós. Amém. Que o mês de outubro seja esse mês transformador. Fica conosco. Dá-nos uma noite em paz, leva-nos aos nossos lares debaixo da tua proteção. Isso nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça revelada em Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com cada um de nós, hoje e sempre. Todos digam amém. Até aqui nos ajudou sempre. Em uma oração silenciosa, vamos despedir. E na saída, abraça o seu irmão, diga a ele que pegou a visão. Tá bom?